Neste momento, convidamos o autor, o senhor Saulo Xavier de Souza, para apresentar a produção terminológica antroponímica e toponímica em Libras durante a tradução intermodal de textos sensíveis. Seja bem-vindo. Boa tarde a vocês. Vou poder falar hoje a respeito desse tema, que é a produção terminológica, antroponímica e toponímica em Libras durante a tradução intermodal de textos sensíveis, que a Letícia acabou de comentar. Eu sou o Saulo Xavier e os autores deste trabalho são Aline Martins Campos, o Gabriel Gonçalves Gorbacho, que está aqui comigo ao lado, a Rosana, o Levi e também o Paulo Sérgio de Jesus Oliveira. Essa é uma breve descrição da nossa proposta nessa comunicação. São 7 pontos que eu gostaria de comentar hoje. O primeiro deles é quem somos nós. O segundo, nosso referencial teórico, que sustenta as nossas discussões. O terceiro são os textos sensíveis, por quê? Em quarto, como funciona a nossa metodologia de trabalho. Em quinto, como têm sido nossos resultados até agora. Em sexto, reflexões finais. E 7, os agradecimentos. Bom, então para começarmos, quem nós somos? Nós somos o projeto DOT, e este é o sinal-termo que nós utilizamos. Este é uma equipe interdisciplinar que inclui tradutores surdos, bilíngues, que têm o português, né, como segunda língua, e também tradutores, intérpretes, ouvintes, que trabalham em conjunto no trabalho intermodal de textos sensíveis. Então, há uma tradução intermodal de textos sensíveis e esse é o nosso foco. Foco do nosso trabalho. A equipe, então, trabalha com a interpretação interlingual, também a interpretação intermodal, performática, observando aspectos da normativa surda e também dos textos sensíveis. A metodologia de tradução que nós utilizamos está relacionada a uma tradução própria dos surdos, ou que podemos chamar na expressão Deaf-Owned Translation. E nós traduzimos, então, para a tradução própria dos surdos. Então, quando começaram as atividades do DOT, iniciaram no ano de 2000 e 2017, a partir de um workshop, onde foi proposto. Essa foi uma data importante, em 2019, onde nós conseguimos formalizar o DOT, transformando ele em um projeto vinculado a 3 instituições. Então, ele foi formalizado como um projeto dessas 3 instituições, sendo elas a Universidade Evangélica de Goiás,
a União Evangélica, a Wycliffe, associadas à Sherwood Global. O apoio dessas 3 instituições contribuíram significativamente para o desenvolvimento do trabalho que tem sido realizado em diversos locais no Brasil. São São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Belo Horizonte e também Rio de Janeiro, além de participantes do Pará e Bahia. Possivelmente, se vocês estiverem curiosos para ter mais informações, por favor, visitem o nosso site, o link disponível aqui neste QR Code. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é esclarecer como se desenvolve a compilação do corpus de trabalho, um trabalho mesmo de glossário, enquanto uma ferramenta de apoio ao trabalho intermodal de tradução de textos sensíveis realizados pelo projeto DOT Brasil. Além disso, nosso interesse aqui é apresentar a tradução comentada, né, de exemplos de sinais que foram construídos no corpus, tanto de estudos toponímicos quanto de estudos antroponímicos, criados pela equipe do Glossário DOT Brasil. Mas é importante contextualizar vocês a respeito de quais problemas nós enfrentamos diante de um contexto. Nós temos os diversos polos e os grupos de trabalho começaram a perceber, esses grupos espalhados pelo Brasil, as equipes começaram a perceber que não haviam sinais específicos para nomear algumas palavras presentes no texto-fonte. Então, desse momento, a partir disso, surgiu uma demanda da necessidade, então, de organizar um grupo de trabalho que pudesse observar esses léxicos e pensar em diferentes formas, tanto na criação de novas unidades lexicais, pensar nas formas como esses sinais seriam conectados ao processo de tradução, fomentando, então, uma tradução muito mais rica. E é a participação, tanto na criação de sinais, nomes, também observando as diferenças dos desafios que nós enfrentamos. Muitas vezes, observando como esses textos fontes e textos alvos eram organizados. Nós tivemos alguns desafios relacionados a discussões sobre aspectos de fidelidade ao texto-fonte, também aspectos relacionados à naturalidade linguística, que é uma característica, né, dos conteúdos traduzidos em Libras, pensando na complexidade da tradução de um texto escrito em português, também em grego, em aramaico, em hebraico. Então, um texto-fonte, um texto sensível que apresenta conteúdos específicos que devem ser interpretados para uma língua sinalizada. Então, certamente há uma complexidade presente nesse procedimento. Então, como acontece o procedimento de criação de sinais bíblicos em Libras pela equipe de glossário do DOT Brasil? Há consultas, né, obviamente, ao texto-fonte, há dicionários, para a gente poder desenvolver uma coleta de dados a partir de um corpus. E aí, então, foi sempre buscando uma tentativa de observar a importância
do protagonismo produtivo e criativo dos surdos na criação dos sinais nomes sensíveis. Então, sempre há uma necessidade de termos essa base conceitual definida. A nossa base conceitual trabalha tanto com sinais, sinal-termo e sinal-nome. Nós sempre trabalhamos com termos, mas identificamos que esses sinais, eles se relacionam. E há diferenças para um termo e para um sinal-termo. E alguns autores, como Faustus e Tucci, discutem a respeito desses aspectos. Além de outros autores, né, como eu apresento aqui, vocês podem ver, quadros, Souza e Quadros 2019, REC 2020, a respeito da produção em língua de sinais. Tanto nos nomes de lugares, quanto de nomes das pessoas ou personagens. REC, Melody Souza e Barreiro são alguns autores que discutem a base teórica, né? Então, são referências também internacionais que sustentam essa discussão. Como o Ted Supala, no ano de 1990. Desde então, seus estudos impactam a criação de sinais-nomes. Por que os textos são sensíveis? É só pela complexidade do termo? Mas são por registros, de acordo com Sims. Então, dependem do tipo de objeções. As objeções criadas para quem estiver lendo. E elas podem ser consideradas sensíveis por esses motivos. E muitas políticas relacionadas a questões de Estado também influenciam. Questões relacionadas à religião, questões relacionadas ao pudor. Determinadas pessoas também, em particular, podem, de alguma maneira, influenciar nesse processo. Então, há essas características. A nossa metodologia funciona da seguinte maneira, eu vou mostrar para vocês. Na realidade, o meu colega, o Gabriel, vai falar a respeito da metodologia. Bom, como nós pensamos a metodologia relacionada ao trabalho da equipe do glossário do DOT Brasil? Nós temos algumas etapas descritas. Uma primeira delas é a comunicação entre os polos, tanto em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, onde há uma leitura do texto sensível e a seleção dos termos que são sensíveis e a partir de uma busca a respeito de possibilidades tradutórias para aquele termo, há uma discussão da inclusão ou não deste termo no glossário. Isso é um processo que chamamos de comunicação. Depois, nós passamos por um processo de pesquisa do glossário, onde há uma descrição dessa pesquisa, que nós podemos ver tanto a origem desse termo no hebraico, no grego, no português, no latim. E entendendo o significado do termo, a gente começa a pensar, então, num processo que chamamos de preparação, onde a equipe do glossário, então, monta um slide onde consta o termo
as imagens representativas que possam ilustrar aquele termo, textos e descrições contemplam a definição do termo, e após isso nós temos uma reunião com os coordenadores de cada região dos participantes do projeto. Porque nós sabemos que a Libras apresenta variações linguísticas, e essas variações são interessantes, tanto em São Paulo, Porto Alegre, Brasília. E essa discussão, que ocorre de forma remota, por uma videochamada, consta com as participações de pessoas com formação, tanto em nível superior como mestrado e doutorado, mas também pessoas de nível médio, que são surdos, usuários da língua fluentes. Além disso, também temos a presença de teólogos, pesquisadores que participam dessa discussão. Logo após, nós temos a fase de exposição no glossário. Essa exposição contempla, então, a possibilidade de mostrar e observar nesta reunião o que foi feito até então, para que as pessoas compreendam de forma clara qual era o nosso objetivo. Se o grupo que está participando da reunião não entendeu o termo de forma clara, há uma explicação, definições, tanto em grego, latim, e aí, então, há uma compreensão maior a respeito da terminologia. E então, nós vamos para a fase 6, que é a fase de criação. Essa fase conta, então, com a equipe pensando especificamente, e aí nós temos a presença de referentes surdos, pessoas surdas de referência na produção do termo. Logo após, nós estamos na fase que chamamos de discussão. Essa fase tenta buscar ou pensar adaptações necessárias para o termo, tanto de movimento, e tenta validar aquele termo proposto. Aí chegamos, então, no oitava fase, que é a fase de votação, para observarmos a concordância desses participantes surdos de todos os estados relacionada à produção daquele sinal. É a busca, então, de uma validação efetivamente. Caso seja necessário, nós voltamos à fase de criação e retomamos para a fase de discussão, até que a votação se apresente como um elemento de consenso entre o grupo. A partir desse consenso, então, nós vamos para a fase de registro, que é a documentação, onde nós documentamos de forma bastante detalhada a origem do termo em outras línguas, o significado dessas línguas, e também, o futuro, de poder pensar a necessidade dessas discussões. Por último, então, é feito, então, a gravação, a publicação, que envolve a definição, o conceito, e nós, então, disponibilizamos no YouTube os vídeos com a divulgação especificamente daquele termo que foi discutido para determinado registro. Então, quais os resultados nós temos encontrado desde a produção deste glossário? Como têm sido os nossos resultados até agora? Vocês podem ver que nós temos, aqui acho que tem um erro ali, mas nós temos na fase em amarelo os termos que são toponímicos, relacionados a questões geográficas, espaços de cidades, locais, determinados locais. Em laranja, vocês vão ver a quantidade de termos que são antroponímicos, que estão relacionados às pessoas. São um total de 118 termos. Em verde, são termos relacionados a questões teológicas. Na verdade, nós temos mais termos, mas eles ainda não foram publicados, e esses termos possivelmente vão continuar sendo discutidos. Então, como nós temos mais de 100 termos,
Eu gostaria de dar um exemplo, por exemplo, do Aristóbulo. Aqui tem o conceito, vocês podem ver do conceito de Aristóbulo. É o nome de uma pessoa grega. Ele era um conselheiro. Ele atuava como conselheiro. E o nome dele tem a ver com conselheiro. Então, nós podemos pensar que, como ele era um conselheiro melhor ou mais qualificado entre os conselheiros, era nomeado assim, nós buscamos um contexto que representasse esse conselho. E aí, então, o sinal para Aristóbulo ficou esse que eu acabo de apresentar, com a configuração de mão para conselho, junto com o movimento de melhor. Então, a partir da discussão, nós começamos a pensar numa produção, porque nós não tínhamos uma imagem que apresentasse quem era ele, essa pessoa. Aqui vocês podem, pelo QR Code, encontrar um pouco da nossa discussão a respeito desse sinal-termo. Há discussões mais aprofundadas a respeito, então se vocês tiverem interesse, podem bater uma foto e acessar depois a discussão a respeito deste termo. Um outro termo que se apresenta no nosso trabalho é o conceito de 3 vendas. Nós tentamos buscar imagens que pudessem representar um pouco esse conceito, que estão ligados, por exemplo, a um espaço de muitas pedras, um caminho com muitas pedras, onde os romanos mantinham, né, ou ficavam após esse caminho. Logo no meio dessa estrada, desse espaço, então, tinham, tanto em grego e latim, significa 3 vendas, um local de descanso para alimentação, um local de pausa para dormir, para pouso. E aí, então, o significado de grego e latim representa esse local em que a metade do caminho para chegar aonde está o povo romano era chamado de 3 vendas. Então, nós nomeamos dessa maneira o sinal, produzimos o sinal, criamos um sinal para representar o conceito. Dessa forma que eu faço aqui, essa configuração de mão apresentada com esses sinais. Vocês podem ter o vídeo do sinal, a partir deste QR Code que eu disponibilizo aqui e a explicação também da produção desse termo. Há uma discussão detalhada sobre o termo, então se você se interessar, por favor, faça foto do QR Code. Agora o Saulo irá continuar. Obrigado. Bom, uma complementação importante é que nós pensamos no laranja estavam 118 sinais no gráfico, que são toponímicos, sinais de lugares. Em amarelo estavam 85, que são sinais de pessoas, os antroponímicos. E os conceitos teológicos já temos 13, então uma atualização no gráfico para vocês. Vejam o desenvolvimento desse processo do grupo de glossário, esse grupo que vai se apoiando na realidade e tem o desafio desse desenvolvimento linguístico. Desenvolvimento lexical, que envolve a Libras. Então, a base no texto, um texto sensível, né, numa tradução intermodal. Nós identificamos também um rigor técnico relacionado aos aspectos linguísticos das línguas de sinais. Então, são levados em consideração também tanto
questões lexicográficas, quanto questões relacionadas, são próprias da língua de sinais, que coadjua, né, nesse processo de interdisciplinaridade do grupo, e também os conceitos, né, que estão relacionados com a textualidade e a intermodalidade dos textos sensíveis bíblicos. Nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos, em especial à Universidade Evangélica de Goiás, a Unievangélica. Nós agradecemos o apoio institucional em relação ao projeto DOT Brasil e todas as suas equipes de trabalho. Todos vocês que devem estar nos assistindo, muito obrigado. O projeto DOT, na realidade, é uma família que tem polos espalhados em todo o Brasil, tanto no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além, né, de alguns outros estados. Nós temos os grupos que estão na discussão e na validação dos termos, né, e na produção da tradução no DOT Brasil. Queremos agradecer também ao Instituto Hope House por todo o apoio e hospedagem aqui que nós conseguimos em Florianópolis para nossa participação neste evento. Também agradeço a todas as instituições parceiras do Projeto DOT, a nossa família em todo o Brasil. Então, nesse momento, eu desejo muito obrigado a todos. Temos o QR Code que está disponível para vocês aqui, vocês podem acessar para mais informações no nosso site, no projeto, e também pode entrar em contato conosco pelo Instagram. Muito obrigado por estar aqui com vocês.